Olá, companheiros e companheiras da educação, vocês que adoram educação, bem-vindo ao Instituto Educacional Antônio, do qual o canal tem como principal objetivo trazer conteúdos, informações, orientações, cursos, tudo voltado para a área de educação. Seja você professor, estudante, simpatizantes, né? É importante a gente conhecer, o importante é a gente aprender. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de nós. Então, hoje, iniciando aí pelo primeiro vídeo do meu canal, é um tema que se usa muito nas escolas, né, no nosso cotidiano aí, o significado da habilidade e competência conforme a BNCC. Então, o que é uma habilidade? O que é uma competência? Que se fala tanto, né, da Base Nacional Curricular Comum, que é obrigação de todo educador saber. Eu falo que a educação, ela é um processo constante, ela é um crescimento, é um processo de crescimento. Então, eu nunca sei de nada. Todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. E não é vergonha falar que eu não sei. Eu vou buscar e eu vou aprender. Então, hoje eu vou tentar explicar para vocês de forma bem resumida o que é uma habilidade e competência conforme a BNCC e conforme essa habilidade no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Nós temos, então, aí eu falo até, tem maneira de dizer que é uma Bíblia da Educação, né? Que a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela veio aí para nortear um campo educacional do nosso Brasil, toda reformulada. Eu falo que nós temos sempre que estar lendo ou estudando a BNCC. Não adianta falar eu sou professor se eu não sei, eu não leio as diretrizes, as bases educacionais do meu estado, do meu município. Eu não preciso saber tudo a ponta da língua, mas saber o que está, pelo menos uma noção de cada documento que quer falar comigo, com você, conosco. Então, o ABNCC é o primordial aí. Então, eu tenho que entender o que é, eu tenho que entender como funciona, entender por que ela tem a BNCC desde a educação infantil. Ah, mas eu dou aula para o Fundamental 2, mas não custa nada eu dar uma olhada na BNCC do infantil, que é do infantil, que corrobora todo o processo do nosso aluno até ele chegar nas nossas mãos, seja ele no Fundo 1, no Fundo 2 ou no ensino médio, que é aí que vai dar a base para ele seguir para a universidade ou trabalhar na sociedade, conforme ele quiser. Mas a BNCC também entender as habilidades e competências da educação infantil, é legal às vezes dar uma olhadinha e eu aconselho. Então vamos lá. Então, de acordo com a BNCC, habilidade e competência são elementos fundamentais para a formação integral dos estudantes. Em outras palavras, ao desenvolver uma competência, estamos mobilizando várias habilidades que juntos proporcionam o domínio em determinado contexto. As habilidades da BNCC são normalmente relacionadas a verbos como identificar, associar e interpretar. Além disso, em cada etapa da educação básica, as habilidades estão associadas às competências gerais e específicas da BNCC e apresentam peculiaridades. Tá vendo que eu acabei de falar no início? A gente pega a BNCC lá da educação infantil, que tem até do B1, B2, e vai até o ensino médio, ele vai tendo que o aluno vai, durante o decorrer do domínio escolar, ele vai adquirindo suas habilidades. Eu tenho o costume de falar que é uma habilidade? A habilidade é como se fosse um tijolinho, sabe? Um tijolinho construindo uma parede. Então, a cada ano que esse aluno está no banco escolar, ele vai adquirindo essas habilidades. E essas habilidades elas vão se aperfeiçoando conforme o andar e caminhar desse aluno. E esse aperfeiçoamento é o que vai dar para ele a competência dele resolver ler, interpretar, associar e identificar. Estão vendo como é importante isso? Então, não é para a gente também desmerecer a BNCC da educação infantil, porque vai ser lá no infantil que ele vai aprender a se socializar, é lá no infantil que ele vai aprender a identificar cores, números, brincadeiras, gestos, o que é legal, o que não é legal, o que é legal, o que não é legal, tá? Então, isso depois vai acompanhando essa criança, que depois ele vai para o Fundamental 1, onde vai estar o processo de alfabetização, e aí ele pronto para esse processo de alfabetização, ele pegou as habilidades de identificar, associar e interpretar,
ele vai para o Fundamental 2. Tá? Então, ele já vem com uma competência do qual ele tem que estar saindo, né? Aprendendo a ler, a escrever, fazendo essas operações básicas em matemática, por exemplo, para ele poder caminhar e adquirir mais competência e desenvolver durante o seu Fundo 2 e para prosseguir para o ensino médio. Então, assim, conforme o decorrer desse aluno, ele é primordial o crescimento dessas habilidades que vai virar na competência. Eu tenho o costume de falar bem rapidinho assim para a gente poder seguir, é como se fosse uma boleira. Então, conforme ela gosta de fazer bolo, ao decorrer dos anos dela, vai criando habilidades de aperfeiçoar esse bolo. Então, se ela faz um bolo de chocolate simples, ao longo da carreira dela consegue fazer um bolo de chocolate sofisticado. Ou seja, durante todo o processo de boleira, ela conseguiu criar uma competência do qual levou ela à perfeição e do qual faz ela se aperfeiçoar mais ainda para desenvolver cada vez mais esse bolo de chocolate. A mesma coisa é o nosso aluno. Ele também desenvolve habilidades ao decorrer da sua fase educacional para ser competente para desenvolvê-las numa prova de um Enem, numa prova de um vestibular, de um concurso público ou para uma entrevista de um currículo, tá bom? Em currículo não, desculpa, gente, para entrevista de um emprego, que querendo ou não, ele também tem que mostrar ali habilidade e competência, se é um emprego que está pedindo para ele fazer uma redação, uma conta, para se socializar. Tá vendo que é importante a gente saber essas habilidades e competências e qual a função de cada um delas e como ela é utilizada em todas as áreas, não é só na educação, mas em todos os campos da nossa vida social. Então, habilidade. Então, como eu já falei, habilidade refere às capacidades que os alunos desenvolvem para realizar tarefas específicas, como ler, escrever, resolver problemas e trabalhar em equipe. Elas são mais voltadas para a aplicação prática dos conhecimentos em diferentes contextos. Então, essa habilidade que ele vai desenvolvendo ao longo dos bancos escolar vai fazer com que esse aluno consiga desenvolver aí essas competências de resolver problemas, identificar elementos de um texto, associar um texto com outro, uma resolução de um problema com outro, tá? Problemas que envolvam porcentagens, enfim. Tudo isso faz com que esse aluno consiga desenvolver essas habilidades no decorrer dos seus anos escolares. Por isso que eu falo, quando um aluno não consegue desenvolver uma habilidade, ele fica falha naquela habilidade, é porque ele ainda está em defasagem, então ele precisa que essa habilidade seja retomada. Por isso que a questão da retomada, da recomposição da aprendizagem, ela é fundamental para que esse aluno consiga não ir para a série seguinte, deixando essa defasagem para trás, mas que ele consiga desenvolver ela, entender e compreender para poder seguir para a série seguinte. Tá vendo como ainda a gente identificando pela educação do nosso Brasil, como ele é lacuna, né? Ele é uma lacuna muito profunda. E quando a gente entra nas nossas escolas, no nosso país, a gente vê o quanto ainda estamos em defasagem em muitas habilidades, em muitas competências, mas daí que vai envolver outros fatores sociais, econômicos, políticos, né? Porém, por outro lado, a gente tem aí destaques de escolas do nosso país, que é no interior do sertão brasileiro, em que os alunos sabem uma habilidade e competência fortíssima, e sem tanta tecnologia que é o nosso. Como assim? Aí são questões para as próximas aulas, que a gente, alguns temas que eu vou trazer aqui no canal, mas o que eu quero que vocês foquem agora, nesse momento, é que a habilidade que o aluno ele tem que estar entendendo o que ele está lendo, o que ele está escrevendo, o que ele está associando, tendo um raciocínio lógico para que essa competência seja concluída no final, tá? Então, competência, como eu já falei, né, englobam um conjunto mais amplo de saberes, habilidades e atitudes que permitem ao estudante agir de forma crítica e reflexivas em diversas situações da vida. As competências são relacionadas ao desenvolvimento de valores, a capacidade de se adaptar e a habilidade de interagir com o mundo de maneira consciente e responsável. Quando esse aluno, principalmente, ele chega no ensino médio, o que se espera desse aluno, por exemplo? Que durante o tempo, né, lá da educação infantil, lá no Fundamental 1 e no Fundamental 2, ele já tenha todas as habilidades desenvolvidas para ele ser competente quando chegar no ensino médio, saber articular, conversar, entender as formas de cultura, ser crítico,
não aceitar as coisas de forma como elas são, tá? Que tenha reflexões das situações atuais da sociedade do qual ele convive. Então, é muito, muito importante que esse aluno consiga desenvolver suas habilidades para que essa competência seja desenvolvida de forma clara, de forma entendida, que esse aluno consiga desenvolver essa competência de forma que seja aulas práticas e em que o aluno seja participativo e não apenas receba as informações e fique quieto. Não, que ele saiba assim questionar, que ele saiba assim mostrar o que é o certo e o errado, por que a opinião dele de forma democrática e não agredindo as pessoas, que ele acredita naquele ponto. Então, isso que a gente espera que esses alunos consigam se desenvolver durante esses anos escolares, né? Então, né, pensamento científico, pensamento crítico, criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, até que ponto a cultura digital ela é boa, até que ponto ela pode prejudicar, trabalho e projeto de vida, gente, por que é tanto falado em projeto de vida? Nossos jovens têm que ter projeto de vida, tem que ter uma noção, tem que ter algo para nortear a vida desses alunos. Conhecimento, argumentação, saber do autoconhecimento e autocuidado. Tá vendo que essas habilidades vai levar toda essa competência desse aluno a desenvolver e vai ser responsável por essas competências na vida dele. Então, uma conclusão aí que a que as habilidades são como a construção de uma casa, né? Como eu falei lá no início, de tijolo, cada tijolo é uma habilidade que o aluno adquire desde a educação infantil até o ensino médio, dando ele a competência em resolver problemas e ser críticos no meio social do qual ele vive. Então, gente, de uma forma clara e objetiva, o que é uma habilidade? É uma construção do qual ele vai adquirindo temas, termos, práticas, leituras, identificação ao longo do processo dele educacional e o que vai tornar ele competente para resolver esses problemas, sendo crítico no qual no meio que ele envolva, tá? Que ele viva e que ele possa daí, com sua competência, ajudar a ter uma sociedade melhor, uma sociedade crítica, uma sociedade também igualitária e que sejam feitas as adequações necessárias a uma sociedade igual para todos. Tudo bem? Espero ter claro, espero ter ajudado um pouquinho aí vocês nessa questão de habilidades e competências. Lembrem sempre, educador é aquele que sempre está em estudo constante. Eu nada sei, tá? Então não adianta falar, eu sei, não, eu não sei de nada, eu tô sempre buscando algo. E esse buscar é gostoso a gente transmitir. Transmitir, falar e fazer esse conhecimento com todos, tá bom? Muito obrigado. Deixe suas sugestões, seus likes, seus feedbacks, se gostaram ou não. Algum outro tema que vocês gostariam de estar vendo aqui no nosso canal, nosso Instituto Educacional Antônio, né? Logo teremos cursos também com certificados. E é isso por hoje, tá bom, pessoal? Beijos e bons estudos!